Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito de um novo apagão que ocorreu e se Taesa teria sido a grande causadora desse apagão. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aqui embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E um novo apagão acabou ocorrendo agora em Fortaleza, no Ceará. A falta de energia durou cerca de 1h30 e pouco ainda se sabe o que ocorreu. A Enel, que é a distribuidora de energia elétrica responsável pelo estado do Ceará, acabou alegando que foi problema na Chesf, que é justamente da Eletrobras, e a Eletrobras acabou dizendo que, na verdade, teve um pouco da própria Enel. Segundo o posicionamento da Eletrobras, constou o seguinte: a Eletrobras esclarece que o desligamento ocorrido nesse sábado, na região metropolitana de Fortaleza, teve origem em defeito da subestação PC2, em setor sob responsabilidade da Enel. Então veja que é uma empresa jogando para outra, até porque a Eletrobras tem ações na bolsa e há um temor de volatilidade nas ações. Veja que essa questão do apagão vem despertando muitas dúvidas aqui no país. Começou no dia 15, justamente no dia imediatamente posterior à pedida de saída do Wilson Ferreira na Eletrobras. Coincidência ou não, isso acabou ocorrendo. Ainda está havendo investigação pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, Ministério de Minas e Energia e também pela polícia. Maiores detalhes sobre a causa do apagão devem sair só em 45 dias, segundo o ONS, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico. Essa é uma previsão da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Esse é um relatório que está sendo feito com base em diversas investigações. Embora já haja ali um indicativo de que o ponto de partida fosse uma atuação incorreta no sistema de proteção de linha de transmissão no Ceará, que seria no caso culpa da Eletrobras, ainda não há certeza a respeito disso, mas é estranho Wilson Ferreira sair bem quando ocorreu o apagão. Será que foi informação privilegiada? Será que, de fato, Wilson Ferreira só saiu por conta de desavenças junto a conselheiros? Foi pressão política? Nós não sabemos e talvez nunca saberemos. Mas, em relação à Taesa, um item de subestação da Taesa no Tocantins teve explosão antes do apagão. Foi ali um conjunto de capacitores, segundo inclusive uma fonte aqui do canal, que obviamente vou manter anônimo. Segundo essa fonte, um técnico de energia elétrica teria confirmado que a causa do apagão foi justamente uma explosão num banco de capacitores numa subestação da Taesa, e que a Taesa nega, obviamente por ser uma empresa listada na Bolsa de Valores, e que a polícia deve chegar à conclusão de que a causa foi a Taesa. Mas veja, temos Taesa, temos Eletrobras, dificilmente seria apenas uma empresa. E aqui, nessa reportagem, a informação teria saído dentro do Traders Club, sendo que essa explosão teria atingido e causado apagão desde o subsistema Nordeste até Centro-Oeste, então teria sido algo ali em larga escala. Você até poderia supor que a queda que houve aqui no último mês em Taesa e nos últimos 5 dias, uma queda pequena, decorreu desse evento, mas na verdade não. Nos últimos 5 dias, o Ibovespa caiu 2,25%. Então essa pequena queda de Taesa decorre do Bovespa, mas essa queda um pouco maior nos últimos 12 meses, de quase 10%, enquanto o Ibovespa sobe nesse ano, decorre de outros fatos que falaremos adiante. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é que, independentemente de a Taesa ser ou não a causadora desse evento, seja por evento próprio ou de força maior, caso haja uma altíssima volatilidade no mercado de valores imobiliários com a Taesa, havendo uma queda expressiva nas ações, fazendo com que as units de Taesa caíssem mais próximas de R$30, isso pode abrir uma grande janela de oportunidade em Taesa. Nós sabemos que quando a Taesa estava mais cara, todo mundo queria comprar. A ação chegou a ser cotada a mais de R$40 e todo mundo estava ali comprando que nem um maluco. Agora, quando a ação está esquecida, inclusive com aí eventual risco de alta volatilidade, ninguém mais quer saber da empresa, mesmo que ainda ela esteja mantendo algum dividendo. Por isso vou aguardar ali para eventuais novos aportes, para ver se essa informação será confirmada ou não, até porque minha exposição em Taesa já é grande, tenho aqui 1.400 units, sendo assim, fico aguardando. Mas veja, já tivemos aqui no Ibovespa uma sequência de quedas muito forte no mês de agosto. Geralmente após uma sequência tão forte assim de quedas, temos alguma alta. Isso aqui é apenas uma tendência. Pode ser que continue caindo? Pode ser que continue caindo ladeira abaixo, principalmente porque agora com os juros americanos nas alturas e as treasuries americanas rendendo mais, o investidor estrangeiro prefere tirar dinheiro aqui dos títulos públicos federais para colocar onde? E também tirar da B3 para colocar, obviamente, nos títulos públicos americanos, que são considerados ali os mais seguros do mundo, rendendo 6% ao ano. É uma maravilha para essas pessoas, obviamente, pensando em segurança. Nesse sentido, o que eu quero dizer com isso?
que pode ser que a Taesa não caia mais. Ainda assim, ela segue esquecida no mercado. Pode ser que ela não caia mais. Por quê? Porque já tivemos uma sequência aqui bem alta de quedas. A queda acumulada foi de quase 6%, não foi tão grande, mas foram quedas sequenciais. É difícil disso se perpetuar por muito tempo. Tem que haver algum momento de respiro, ao menos é o que se espera. Mas olhando-se aqui para a Taesa, nós precisamos lembrar o seguinte: dentro aqui das concessões do portfólio da Taesa, nós temos uma grande quantidade de ativos na Taesa que já estão com a sua receita anual permitida reduzida pela metade. E nesse sentido, olhando-se aqui para o portfólio de concessões da Taesa, nós temos o seguinte: primeiro ponto, IGPM é justamente a participação majoritária em índices de correção da receita da Taesa, ocasionando ali resultados mais contidos, mas veremos ali o resultado reportado no último trimestre. Mas o ponto principal é término da concessão 2030, 2030, 2030, e são as maiores concessões de Taesa. Então isso acaba gerando volatilidade porque o mercado acaba perpetuando um risco, até porque a Taesa, no último leilão, não fez nenhum tipo de arrematação. Para além disso, temos um endividamento hoje em Taesa que está elevado, relação dívida líquida sobre EBITDA em quase 4 vezes. Fica complicado aqui porque o mercado acaba pensando, com endividamento alto assim, como que a Taesa vai realizar novos investimentos? Porque ela precisa, em 2030, grandes concessões irão vencer. Por outro lado, a Taesa segue investindo, ela não está simplesmente olhando tudo isso sem tomar providências. Temos ali investimentos no projeto Ivaí, Ananaí, Santana, indenização paga na assinatura do contrato de Saíra. Tudo isso vai fazendo uma compensação até 2030 em razão da perda dessas grandes concessões. Temos ali projetos em construção, são leilões mais recentes de 2022, 2021, 2018 e até 2016, sendo que todos, a partir de 2018, são 100% da Taesa, não são participações como é o caso do leilão de 2016, totalizando uma RAP de quase R$1 bilhão. Veja que as duas grandes concessões que acaba preocupando um pouco o mercado são justamente aqui concessões de R$1 bilhão, que é a Nova Trans e a TSN. Portanto, com esses projetos em construção da Taesa, ela já compensaria a perda dessas duas grandes concessões. E as demais é um trabalho de gestão da companhia. Ao investir, você precisa minimamente confiar na gestão da empresa. E é uma gestão que entregou muito valor ao acionista, respeita o minoritário. Mesmo com essa alavancagem alta, a companhia ainda se esforçou em entregar um dividendo. Um último anúncio aqui de provento, não é um provento alto, mas ainda assim demonstrando que se preocupa com o acionista, entregando valor ao acionista mesmo em momentos mais complicados, mesmo com o IGPM prejudicando o resultado IFRS da empresa. 90 centavos por unit, obviamente, numa cotação média de R$ 35, dá um yield ali próximo de 2,5%. Mas ainda assim, Taesa tende a pagar pelo menos 6 a 7% esse ano. Como eu falei para vocês, historicamente, desde 2009, a companhia entregou aqui um yield muito interessante ao longo do tempo. Em alguns momentos pagou um yield mais baixo, como 2010 e também 2019. Esse seria um ano, assim como esses 2 anos aqui pontualmente, e também 2012. Se você fizer uma média aritmética desses movimentos, você vai perceber que Taesa tem um yield médio de 10% ao ano, sendo um dos maiores da nossa bolsa. Então há um track record favorável ao acionista que pensa em renda passiva via ações. Em relação ao seu lucro líquido, no último reporte trimestral, o resultado IFRS, que é o padrão internacional de contabilidade, que acaba sendo usado como métrica para pagamento de dividendos, teve uma redução de 60%, até por isso também que os dividendos tendem a não ser tão elevados quanto em anos anteriores. Agora, o lucro líquido regulatório, que realmente mede a geração de caixa da Taesa, teve um aumento de 73,9%, sendo que a receita operacional líquida da empresa, regulatória, teve um aumento de 20% em relação ao segundo trimestre de 2022. O EBITDA também teve um aumento, e essa melhora no resultado regulatório já decorre de um novo investimento da Taesa, a concessão de Saíra, e também a entrada em operação dos empreendimentos Santana, Aimorés, Paraguaçu e Ivaí, ainda parcial. Então, o fato de a receita anual permitida ter sido impactada negativamente por um IGPM deflacionado foi compensado justamente pelos novos projetos de Taesa já melhorando o resultado operacional. Sendo assim, por mais que Taesa realmente estivesse cara aos R$40, nos preços atuais eu não vejo Taesa como uma empresa cara ou como uma empresa que não valeria a pena você ter na sua carteira focada em renda. Ficar com essa excessiva preocupação de um evento lá no futuro, que seria o ano de 2030, pode fazer com que você não invista em nenhum tipo de ação.
A maioria dos endividamentos das empresas estão ali mais próximos de 5, 6, 7 anos. Ficar preocupado com dívidas que vão vencer no médio prazo, com ativos que irão vencer no médio prazo, se você ficar excessivamente preocupado com isso, você acaba simplesmente não investindo em ações brasileiras em renda variável. Por isso é importante abstrair esse tipo de pensamento, sob pena de cair no erro apontado pelo Peter Lynch de saída do mercado justamente no pior momento, porque aqueles que ficam gerando alarde tem esse propósito de tirar do mercado. Luan, mas esse endividamento? O endividamento está alto, mas estamos com uma tendência de queda na Selic. O presidente do Banco Central já afirmou isso numa última entrevista. Além do fato de que a empresa vem pagando seus debenturistas, vem promovendo uma desalavancagem, além do fato de que, no preço atual, esse risco de endividamento acaba sendo compensado. Principalmente ainda se houver de fato uma volatilidade nas ações, como tratamos nesse vídeo, sobre a suposta causa do apagão. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você clica em Seja Membro, adiciona o nível 2 e tem acesso a aulas exclusivas, a mais 70 aulas, ao nosso mini curso de imposto de renda para investidores, ao que estamos fazendo em nossas carteiras e muito mais. Ou, alternativamente, você pode contratar os meus serviços de consultor de investimentos. Sou analista CNPI 3707, posso montar a sua carteira do absoluto zero ou analisar o seu portfólio já existente, por escrito ou via consulta individual comigo por Google Meet, que dura pelo menos 1 hora. Para me contatar, basta enviar uma mensagem ao nosso WhatsApp corporativo, que deixo aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas já vai deixando aqui nos comentários o que você tem feito nesse momento em relação às ações de Taesa. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!